Glória a Deus, aleluias. Eu quero neste momento chamar a sua atenção para tudo que você está fazendo. Por favor, ouça o que Deus tem para falar ao teu coração. Talvez você neste momento é uma pessoa que está passando por muitas dificuldades. Talvez você está querendo já desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos, dos seus projetos de vida. Não faça isso. O Senhor Jesus, Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e é o mesmo eternamente. Ele é imutável, Ele não muda. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio a essa terra, Ele deixou a sua habitação celestial para vir com um único propósito: morrer por nossa causa. Mas por quê, pastor? Qual foi a razão do Senhor Jesus Cristo vir com um só objetivo de padecer neste mundo, carregar a sua própria cruz e ser triturado naquela cruz, com o único propósito de abrir caminhos aos céus, de abrir portas aos céus? O céu estava como bronze, não haveria a menor possibilidade do homem adquirir a salvação eterna com Cristo. Estávamos, eu e você, todos nós, estávamos condenados à morte eterna. Imagine quando Deus criou os céus. Ele criou os céus para Ele e para os anjos. E para nós, o Senhor criou a terra. Como os céus é um lugar espiritual, a terra é um lugar físico. Para que o Senhor pudesse estender o reino do céu sobre esta terra, o mundo físico, Ele fez o homem. O homem parte céus, espírito e terra. O homem físico, para estar em contato com o mundo físico. O que o Senhor fez? A partir do momento que Deus criou o homem, Ele implantou dentro do homem o espírito. Implantou dentro do homem a alma. Por isso que nós somos parte física, ou físico, e parte espiritual. Como Deus é um ser espiritual, para que Ele pudesse interagir por esse mundo físico, Ele coloca dentro do homem, do corpo físico, o espírito, o seu espírito. Ali o homem foi feito um ser vivente, com um propósito eterno, de viver e nunca morrer. Até ali não haveria morte, não haveria dor, não haveria sofrimento. O homem foi feito e criado para estar eternamente com Deus. O nosso Deus criou um padrão de vida, estabeleceu através do homem a obediência. Dentro do homem foi colocado o livre-arbítrio, direito de escolha. Porque o Senhor não fez um robô, o Senhor fez um homem com direito de escolhas. E as escolhas estavam direcionadas ao homem, o livre-arbítrio. Mas o homem, pelos seus desejos, pelas suas decisões, ele escolhe a desobedecer a Deus. E esta causa da desobediência, havia algo por trás disso. Porque na formação do homem e da mulher, já havia ali a presença de anjos que se rebelou lá nos céus e foram expulsos
como diz Apocalipse 12:4, que com a sua cauda ele arrastou a terça parte dos anjos. Esses anjos, agora seres espirituais, revoltados contra Deus e contra tudo que é de Deus. Uma das questões que o diabo tem mais ódio do ser humano, porque um dia foi colocado dentro dele ainda como anjo antes da rebelião. Eles tinham o direito de adorar a Deus. E foi arrancado dentro dele esse direito de adorar a Deus, e o Senhor o colocou dentro do homem. Eu e você, nós temos a liberdade de adorarmos e andar em comunhão com Deus. É essa razão, ou uma das razões que o diabo nos odeia. Mas tudo que Satanás queria no jardim do Éden era implantar o reino, o seu reino das trevas. Como ele é um ser espiritual, e para que ele possa estar interagindo com esse mundo físico, ele precisaria do homem, do corpo físico para interagir. E o propósito deste anjo maldito, chamado Satanás, era que através do homem ele teria que implantar, era o plano dele. Mas para isso ele precisaria arrancar o reino de Deus que foi implantado dentro do homem, para implantar o reino dele. E com a permissão do homem, pela desobediência do homem, ele leva o homem a quebrar a comunhão com Deus, e ele leva o homem a quebrar a aliança com Deus. Automaticamente, quando este homem quebra a aliança com Deus, faz uma aliança com Satanás. Tudo que ele queria. Ali no jardim do Éden, através de uma autorização que o homem deu, ele estabelece o seu reino dentro do homem. E através, ou a partir daí, o homem se afasta de Deus. O homem procura sua própria destruição, o seu próprio caminho de facilidades, do egoísmo, da violência. E de lá para cá, o homem deu as costas para Deus. Como o amor de Deus, o amor ágape, é o amor de Deus para conosco, um amor que nunca acaba. A misericórdia de Deus é tão grande sobre a humanidade que Deus, por amar ao mundo, por amar a nós, Ele tenta trazer de volta o ser humano para Ele. Envia profetas, reis, juízes. Através de Moisés, estabelece as leis, mas nenhum ser humano consegue trazer o homem de volta. Foi necessário Deus pegar seu único filho. Um Deus tão grande. A Bíblia diz que nem os céus contêm a glória de Deus. E agora esse Deus tão grande, ele é condicionado dentro de um corpo físico. A razão de Deus ter enviado o seu Filho ao mundo foi por uma razão. Como Satanás estabeleceu o seu reino neste mundo através do homem chamado Adão. Esse reino teria que ser quebrado através de um homem chamado Jesus. E este reino, ele foi destruído lá na cruz. A razão do corpo do Senhor ser mutilado, triturado ali na cruz, era a quebra do reino das trevas dentro do homem. Jesus, ele foi sacrificado na cruz, morreu na cruz, desce a partes mais baixas da terra, pisa na cabeça de Satanás, toma a chave, aquela chave que Adão entregou na mão de Satanás, Jesus agora toma essa chave. A nossa vitória. A Bíblia diz que o Senhor, ao terceiro dia, ele ressuscita. Por 40 dias e 40 noites depois da ressurreição, o Senhor ainda permanece nesta terra. Reúne seus discípulos, dá uma instrução para que eles aguardassem a promessa do Pai.
E esta promessa era a descida do Espírito Santo sobre a terra. Porque Deus, como um homem chamado Jesus, ele já tinha terminado toda a sua missão nessa terra. E ele não poderia mais ficar nesta terra, mais neste mundo físico. Ele precisaria voltar para a casa do Pai. E quando ele ascende aos céus, ele envia sobre essa terra o Espírito Santo. A descida do Espírito Santo sobre os homens, os discípulos, foi o restabelecimento do reino de Deus sobre essa terra. Quando no livro de Mateus capítulo 10, o Senhor reúne os seus discípulos e chamando os seus 12 discípulos, o Senhor Jesus deu-lhe poder aos discípulos sobre os espíritos imundos para o expulsarem. Mas expulsar da onde? Os espíritos imundos, para que ele age aqui nessa terra, ele age nesse mundo físico através do corpo humano. Porque através de um corpo físico, que ele tem um contato com o mundo físico. Esses espíritos imundos precisam de um corpo para se comunicar, para interagir com esse mundo físico, para interagir com as pessoas. A razão de muitas pessoas carregarem dentro dos seus corpos esses espíritos imundos, porque esses espíritos imundos, fora de um corpo, eles estão sofrendo. Mas dentro de um corpo, eles estão felizes, porque a felicidade desses espíritos imundos é a infelicidade de um ser humano. Quando em determinadas áreas de um ser humano está sofrendo, é porque em determinadas áreas do ser humano esses espíritos imundos estão felizes. Por isso que o Senhor, quando chama os discípulos, ele deu o poder e autoridade para expulsarem todos os espíritos imundos. Arrancaram das pessoas esse reino das trevas que está implantado dentro do homem. A ordem do Senhor vai, expulsa, arranca esses tronos malditos que ainda permanecem no corpo de muitas pessoas. E além de arrancar, a Bíblia diz que o Senhor deu poder também para curar todas as enfermidades. Os espíritos imundos, malignos, eles são os maiores causadores de todo tipo de enfermidade. Lembre-se, para que a enfermidade chegue ao corpo físico, primeiro chega no espírito. Começa pelo espírito, transcende para a alma e reflete no corpo físico. O Senhor deu o poder. Este foi e é o poder do Evangelho. Muitas das vezes o que nós vemos nos dias de hoje é um evangelho enfeitado, um evangelho sem sinais, sem poder, sem milagres. O tempo está passando e as pessoas estão mudando. As pessoas estão mudando a forma de pregar o evangelho. Estão inventando muitas coisas. O maior poder do evangelho é o Espírito Santo dentro de nós. O que levava as multidões a seguir a Cristo eram os sinais, era o poder que era o Senhor. O que tem atraído as multidões é o poder da palavra do Senhor. Imagine quando nós aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador, automaticamente o Senhor nos dá uma procuração para que nós possamos nesse mundo físico representar o Senhor Jesus. Há muitas pessoas que não entendem isso. Eu e você representa o Senhor Jesus nessa terra. A palavra do Senhor, a ordem do Senhor, ide por todo o mundo pregai o evangelho, mas é um evangelho de poder. O nosso objetivo nessa terra é expandir o reino dos céus. Mas para que eu possa expandir, para que você possa expandir o reino dos céus nessa terra, na proporção que o reino dos céus vai sendo expandido, o reino das trevas vai sendo encolhido, destruído. Precisamos quebrar
o reino das trevas. Precisamos arrancar esses espíritos malignos que, através dos corpos dos seres humanos, ele interage. Por isso que nós vemos a guerra constantemente. A guerra constantemente é o ser humano contra o ser humano. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Nossa luta é contra esses espíritos malignos que a Bíblia está falando aqui no livro de Mateus capítulo 10, primeiro versículo. Você entende agora? Porque toda a sua vida é lutando contra o próprio ser humano. Parece que não tem fim. Enquanto você estiver na guerra contra o ser humano, se você chegar à velhice, vai chegar uma velhice exausto, frustrado, tentando consertar o mundo, tentando consertar as pessoas, mudar as pessoas. E você entende agora que a tua luta não é contra as pessoas. A luta não é contra os casais entre um e outro que estão degladiando, brigando, pais contra filho, filho contra pai. A guerra, desde que nós entendemos como ser humano, é uma batalha do ser humano contra o ser humano. A nossa batalha não é contra as pessoas. Você já está cansado de lutar contra as pessoas. O teu ringue, a tua área de combate, a tua arena, não é aqui nesse mundo físico, não é contra as pessoas. Transforma esta arena para o campo espiritual. Como você e eu somos seres espirituais, porém dentro de um corpo físico. Agora eu entendo que minha luta não é contra o físico. Como eu sou um ser espiritual, eu sou imortal, porque dentro de mim tem alma e tem um espírito. Agora eu entendo que a minha luta e a minha arena é no campo espiritual. A partir de hoje irei mudar esse campo de batalha. Eu tenho que ir no mundo espiritual. Esses espíritos malignos que às vezes têm dominado determinadas áreas da nossa vida, têm dominado a nossa família, têm matado as pessoas, enfermado as pessoas, aprisionado as pessoas. É através de minha vida com Cristo, de uma comunhão plena com Cristo, de uma renúncia, de uma vida de santidade. Vida de santidade é uma vida de separação. A Bíblia diz: sem santidade eu não posso ver a Deus. Se você quer ver Deus, ver a manifestação e o poder de Deus sobre a tua vida, se santifique. Peça a Deus desejo pelas almas, fome pelas almas. Nada fará o cristão crescer tanto espiritualmente enquanto ele está perto das pessoas sofridas. Jesus ia em lugares que nem eu e você iria. Jesus andava quilômetros e quilômetros, nas madrugadas, no frio, na chuva, no sono, distância, centenas de quilômetros, em busca de uma alma. O que você tem feito pelas almas? Qual é a tua preocupação pelas almas? Será que você é aquela pessoa que só bate palma? Amém, aleluia, glória a Deus. Aprenda a bater palma para você mesmo. Não espere só que os outros façam, que o pastor faça. Faz a tua parte. Prepara a tua vida. Vai em busca das almas, porque a palavra diz: quem ganha alma, sábio é. Quando a alma se converte, há festa nos céus. Quando você colocar o propósito no seu coração pelas almas, haverá uma consequência de bênçãos na tua vida. A virtude do Espírito Santo virá sobre a tua vida. Os sinais irão acontecer. Doenças irão desaparecer. Demônios terão que se curvar diante da autoridade do Espírito Santo que está dentro de você. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe por estar aqui interagindo com esta reflexão. Em nome de Jesus.